Começa agora o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar o livro de Josué, especialmente concentrados com o povo na Terra Prometida e vivendo os desafios e as tensões de viver como povo de Deus, percebendo, nós hoje, as aplicações para a nossa vida enquanto aguardamos a volta de Jesus. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para compartilhar com você a Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença conosco, todas as semanas, estudando esse livro tão precioso que é a Bíblia e, nesse contexto, o livro de Josué, conforme sistematizado aqui pelo nosso guia de estudos, Aliás, você já tem o seu guia, lições.cpb.com.br, você pode assinar o seu guia, a gente já está terminando uma temporada e está chegando outra, Então você já pode adiantar aí e já receber esse material tão precioso, que abençoa tantas famílias há tanto tempo, que se baseia fundamentalmente na Palavra de Deus. Bom, quem ajuda a gente a fazer esse programa aqui são os nossos convidados. E eu os apresento a vocês mais uma vez. Aqui à minha direita o pastor André Vasconcelos. Bem-vindo, André. Muito obrigado, pastor Vinícius. Privilégio estar aqui mais uma vez. E queria aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para os meus amigos da igreja de Lindóia, que foi a igreja na qual eu cresci e me desenvolvi aí, me tornei ancião, e foi nessa igreja que eu senti o desejo de me tornar um pastor. Ok, muito legal. Um abraço para os amigos de Lindóia, Pastor Nilson Caetano, bem-vindo, Nilson, mais uma vez. Mais uma vez um prazer estar com vocês e também um abraço especial para o pastor que evangelizou lá a minha cidade, no norte. Ele saiu do sul para o norte, pastor Marcos Miguel Mudre, um grande homem de Deus. Uma saudação para ele e para a família. Muito legal. Pastor Jonatas Leal, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui. Aproveito também para mandar um abraço para a minha igreja, de origem lá no Rio Grande do Sul, lá no finalzinho do Brasil, a igreja de Ernesto Buchholz. Ali também eu senti o chamado divino, ali estão ainda minha família, meus pais, meus irmãos, o Eliezer, o Gabriel, e tantos amigos, que a gente deixou lá. Que bacana. Pastor Nilson, ora pra gente, por favor. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor nosso Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo e poderoso nome pelo privilégio que temos de mergulharmos na Tua palavra e extrairmos dela lições para a nossa vida e para a nossa jornada cristã. Que o Teu Espírito abençoe a todos que estão conectados conosco para que tenhamos o entendimento do Teu plano para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Nilson, chegamos num ponto do livro de Josué em que o povo já está estabelecido em Canaã, E as tensões de se viver em família começam a aparecer fortemente, Vamos refletir um pouco sobre isso. O texto bíblico base aqui é Josué capítulo 22, Mas eu queria que você nos introduzisse ao tema que vai ser a base da nossa conversa. Interessante, na vida em comunidade apresenta seus desafios, e agora Israel estava vivendo desafios não externos, guerras externas, mas o próprio inimigo interno, que eram os conflitos do relacionamento. Provérbios, nesse contexto, capítulo 15, verso 1, vai dizer que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, essa experiência narrada em Josué capítulo 22 mostra que, mesmo depois de muitas vitórias, de muitas conquistas, Deus na frente dando a vitória, eles não estavam isentos de conflitos internos. No caso aqui, as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés retornaram ao leste do Jordão ali, após cumprirem sua missão na conquista de Canaã. Esse é o panorama geral, mas ao construir um altar memorial, eles foram mal interpretados pelas tribos do oeste e gerando ali quase uma guerra civil, uma tensão muito forte. Então esse episódio narra ou mostra que o povo de Deus, ainda que esteja junto ali, eles podem ter dificuldades na unidade por maus entendidos internos. E isso acontece na igreja hoje também. E com muita sabedoria, Josué precisou lidar com esse dilema, com esse conflito, assim também nós como líderes precisamos lidar com esse conflito. Só uma frase
que eu achei interessante, do livro Atos dos Apóstolos, página 547, a unidade cristã é o mais convincente testemunho que podemos dar do poder da graça de Cristo. O mundo precisa ver uma igreja unida pelo amor de Deus, ou seja, é um testemunho para todos, uma igreja unida, né? Interessante, né? A experiência de Israel, ela é verdadeira, real e é realista, né? Então nós não temos uma visão idealista do povo de Deus. O povo de Deus teve seus problemas de unidade e esses problemas também eles aparecem na nossa vida hoje, não é? Como igreja, como família, como igreja de forma geral, como sociedade mais do que nunca, né? Vivemos numa sociedade bastante dividida e polarizada, mas podemos olhar para a forma como Deus e através de líderes como Josué lidaram com essas situações para aprender lições também, para termos a unidade em Cristo, né? É verdade. Isso nos lembra o que a gente discutiu na semana passada, né? Como a história de Israel é um exemplo, é um Sim. tipo, né? E nesse capítulo a gente pode ver isso no nosso dia a dia da igreja, né? Como família, como povo de Deus também. O capítulo 22, ele abre com Josué se despedindo. A princípio era para ser uma despedida, né? E para Josué acabou sendo essa despedida para essas 2 tribos e meia que estavam voltando, né, para sua possessão. Eles tinham ajudado Israel pelo menos durante o período de 7 anos. Então imagine o compromisso, né, deles com a ordem de Moisés. Então eles passaram o Jordão, ajudaram Israel, né? Eles já tinham o espaço deles, né, a terra deles já estava conquistada, mas durante esses 7 anos, pelo menos, eles permaneceram com Israel para ajudá-los na conquista da terra. Então, o que demonstra realmente o compromisso deles com a palavra de Moisés, que no final das contas era aquele que transmitia a palavra de Deus, né? Então, eles foram realmente fiéis. Mas agora, nessa despedida, Josué ele dirige algumas palavras, né? Dá alguns conselhos para eles. E como o pastor André estava falando hoje mais cedo, né? Quando alguém está falando suas últimas palavras, que nesse caso eram as últimas palavras de Josué para esse grupo, né? Cada palavra é muito bem pensada, né? E no verso 5, a gente tem esses conselhos. Josué, capítulo 22, verso 5. Ele diz: mas tenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. E aí, em hebraico, nós temos uma série de 5 infinitivos, né? Que foram traduzidos em português como direções, né? Mais 5 infinitivos. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis e os sirvam de todo o coração e de toda a alma, né? Lembrando muito que Moisés já tinha falado no livro de Deuteronômio, né? Mas me chama a atenção o fato de que essa lista de infinitivos, ela começa com o verbo amar. Amem o Senhor. Aqui é a base de tudo, porque um serviço sem amor é legalismo, né? E eu acho que começar com amor, ele é importante. Paulo falou, né? Se eu não tiver amor, eu nada serei, né? Então, depois de amar o Senhor, esse primeiro momento, né, de afeição, ele chama a andar. Andem nos caminhos do Senhor, que é uma metáfora muito comum na Bíblia, né? Para a ideia de que você vai seguir o plano de Deus para a sua vida. Não apenas isso, mas também você vai fazer de Deus o seu companheiro, né, no dia a dia, na caminhada, né, dessa vida aqui. Guardem os seus mandamentos, né? Então, aquele que ama, se vocês me amam, foi o que Jesus disse, né? Vocês guardarão os meus mandamentos, né? Então, você ama Deus, você chega num acordo em andar com Ele e, evidentemente, você vai seguir a vontade de Deus, né? Depois, em quarto lugar, se apegar, apeguem-se ao Senhor. E aqui o verbo hebraico é o verbo davak, né? Que é o mesmo verbo que aparece em Gênesis capítulo 2, verso 24, quando Deus diz para o primeiro casal, né? Deixar o homem seu pai e sua mãe e se unirá, davak, se apegará, né? Um ao outro. Então, é um verbo que denota lealdade, proximidade, afeição, né? E finalmente, Deus os chama para servir, né? Eles são chamados para servir a Deus. Curiosamente, quando Israel estava no Egito, eles eram servos, né? E agora, quando eles saem do Egito, eles são libertados para continuar servos. A questão é que agora estão trocando de Senhor, né? Não é mais servindo o faraó, não estão mais servindo o faraó, mas estão servindo o Senhor por escolha própria. Como a gente vai ver nos últimos capítulos, eles podiam escolher em servir ou não, mas o serviço
parece ser inescapável. Nós sempre, como seres humanos, vamos servir alguém. A questão é quem nós vamos servir. A própria imagem do caminho também reforça a ideia da lei, né? Essa é uma metáfora na Bíblia para se referir à lei de Deus. Inclusive, eu acho interessante como os judeus se referem à jurisprudência, né? Que obviamente deriva do texto bíblico e das tradições. Eles chamam isso de halahá, que vem do verbo halar, que é andar. Ou seja, a forma como os judeus se referem ao seu código legal é o caminho, né? E quando a gente pensa nessa relação de andar com Deus, a comunhão, guardar os seus mandamentos, tem um texto que fala muito ao meu coração, um texto que eu aprecio muito na Bíblia, e para mim ele é um resumo do que Deus espera de cada ser humano, que é Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Acho que esse é um bom resumo do que havia sido dado de instrução para essas tribos que estavam voltando para o lado de lá do Jordão, né, para o leste do Jordão, mas também é uma boa instrução, uma boa orientação para todas as pessoas que querem ser fiéis a Deus. Amar a misericórdia, andar com Deus e ser humilde, praticar a justiça. Então, eu acho que essa é uma boa fórmula para a gente tomar para a nossa vida. Interessante que, falando de unidade, pastor Vinícius, eu vejo uma conexão cristocêntrica, a gente falou de paralelismos, né, da tipologia, assim como Josué buscou preservar a unidade do povo, né, que agora era o grande desafio interno, esses conflitos internos, Cristo também ora pela unidade em João capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo, né, que sejam que estejam unidos, né, um povo unido é muito mais forte, o testemunho é muito mais intenso. Então o altar erguido ali era um memorial que apontava para o altar da cruz, o sacrifício da cruz, e isso torna a humanidade unida na cruz, unida em Cristo, e deve ser o centro da nossa comunhão nesse sentido, né? Então, o que manteve Israel unido foi a lembrança da obra de Deus, e o que mantém a igreja unida hoje é a lembrança da obra consumada de Cristo. Nesse caso, tem uma frase interessante do Timothy Keller, ele diz assim: a cruz não apenas reconcilia o homem com Deus, mas também reconcilia homens entre si. E um texto também do Atos dos Apóstolos, página 547, diz que a unidade cristã é o mais poderoso testemunho em favor da graça de Deus para a humanidade, né? A sua fala acabou me lembrando de um conselho de Paulo, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, onde ele diz: irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, é uma coisa muito séria, né? Peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Mas essa não era a realidade da igreja a qual Paulo estava se dirigindo aqui, né? Porque no verso 11, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé que há briga entre vocês, né? Então, como o pastor Vinícius tinha dito em outro momento, a Bíblia não esconde os problemas, né, de Israel, da igreja, né? Mas a insistência de Paulo para a unidade ela é muito importante, porque a unidade para Israel era uma unidade que dizia respeito à identidade. Se eles perdessem a unidade, eles perderiam a identidade. E a pureza doutrinária também. Quando a gente pensa na situação em Juízes, onde há essa desintegração, né, das tribos em facções, poderíamos dizer assim, né, em cada uma buscando o seu próprio interesse, né, eles perderam a unidade teológica também. Então, a questão da unidade que exige o comprometimento, porque ter unidade não é fácil, né? Porque exige sacrifício, porque em algum ponto eu vou ter que deixar de lado a minha opinião, o jeito que eu penso, né? Dentro, claro, dos limites do que é certo, para seguir aquilo que outras pessoas, né, pensam. Então, não é fácil, exige comprometimento mesmo, né? Eu acho significativo os textos, o texto de Josué 22, verso 5, que você leu, que mostra essas ordens que Josué deu para o povo, para que eles seguissem, né? Lembrando os ensinos de Moisés. Porque aí está a chave para a verdadeira unidade. Então, a verdadeira unidade nasce do trabalho do Espírito na igreja, o Espírito Santo que faz isso. Porque
se você parar para pensar, a unidade no corpo de Cristo é realmente um milagre, porque nós somos muito diferentes. Nós temos tendências diferentes, nós temos histórias diferentes, nós, como igreja, estamos em geografias diferentes, nós temos culturas diferentes. Como manter um povo tão diverso unido? No caso específico aqui em Josué, a unidade, o desafio à unidade era geográfico, né? Havia um rio que dividia o povo, né? E hoje esse rio, ele pode metaforizar as grandes diferenças, né, que nós temos uns com os outros. E só o Espírito Santo pode promover essa verdadeira unidade. E o Espírito, ele é acionado na nossa vida, ou ele tem autorização nossa para atuar, quando nós estamos expostos aos ensinos da palavra. Me parece que é isso que Josué está fazendo. Olha, amem a Deus. Porque veja bem, se eu aprendo a amar a Deus sobre tudo na vida, eu vou colocar os meus gostos pessoais de lado em função daquilo que Deus espera que eu faça. E Deus quer que eu seja unido com meus irmãos. Se eu aprendo a obedecer aos mandamentos de Deus, a servi-lo, a andar com Ele, naturalmente eu vou aprender a fazer concessões em favor do reino de Deus. Eu entendo que a falta de unidade na igreja, vamos começar, na família, na igreja, na sociedade, passa pelo fato de que muitas vezes nós não estamos amando a Deus como deveríamos. Eu diria assim que um dos maiores perigos da vida cristã, até citei em semanas atrás, é esquecermos que nós estamos em guerra, e é uma guerra espiritual. E nesse contexto de guerra, quando a gente está falando da igreja hoje, nos nossos dias, um dos elementos que mais mina a influência da igreja e a unidade da igreja são os conflitos internos, e aqui a gente vê um exemplo disso na história de Josué, no capítulo 22. E uma frase do C.S. Lewis, ele diz assim, ó, cristãos divididos são como soldados brigando entre si enquanto o inimigo avança. Ou seja, enquanto a igreja está brigando entre si, o inimigo vai ganhando o terreno, ele vai avançando, a influência da igreja vai diminuindo e aquela igreja não produz os frutos necessários ou o fruto do Espírito necessário para avançar em sua missão. Então esse é um grande desafio, né? E às vezes esses problemas que surgem no contexto da igreja surgem por mal entendidos, que é o que acontece aqui na história que o nosso guia apresenta, né, referente a Josué, capítulo 22. O povo vai acusar as 9 tribos e meia que ficaram do lado oeste, o lado ocidental do Jordão, vão dizer que aqueles que receberam essas instruções de Josué e cruzaram o Jordão, construíram um altar concorrente. E agora? Uma adoração paralela, né? Eles imaginavam que seria isso, né? E isso é muito importante porque isso dividiria o povo, né? Nós vamos continuar conversando sobre esse tema no próximo bloco, mas é muito importante pensar, né, que Deus nos chamou para sermos unidos em Cristo, né? Para termos o mesmo propósito, a mesma missão, e como o pastor André está destacando muito bem aqui, vamos cuidar para que os mal entendidos não nos afastem, né? Vamos ter convicção exatamente daquilo que está sendo feito. Vamos fazer um breve intervalo? Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E eu tenho uma recomendação do coração para você. A gente vive numa sociedade bastante atribulada, né? E muitos problemas emocionais se multiplicaram na nossa sociedade. Nós vemos as pessoas realmente adoecidas emocionalmente. Pensando nisso, a Novo Tempo preparou uma revista Esperança, edição especial Mente Feliz. Essa revista foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos. Ele é um psiquiatra renomado, com larga experiência no tratamento de emoções, né, ajudando pessoas a superar traumas, cuidando da saúde mental e emocional de muitas pessoas com excelentes resultados. E aqui ele sintetizou o vasto conhecimento dele nessa área para ajudar você a vencer problemas nessa ordem, né? Talvez você também conheça pessoas que têm esse problema, né? Às vezes é importante a gente que não está passando por um problema tão grave também conhecer um pouco para ajudar, quem sabe, um vizinho, um amigo, um familiar que esteja passando por dificuldades semelhantes. Por exemplo, olha aqui um capítulo muito interessante, Saída para a Ansiedade Excessiva. Então o capítulo já está dizendo que todo mundo, em algum momento, vai ter algum grau de ansiedade. O problema é a ansiedade excessiva e você precisa encontrar uma saída. Por que estou tão triste assim?
Será depressão ou uma tristeza recorrente? Ele vai te ajudar a identificar seu problema aqui. Claro, isso não substitui um tratamento psiquiátrico ou psicológico, mas vai ajudar você a entender caminhos para encontrar caminhos para solucionar seus problemas, né? A questão do perdão, né? Muitos problemas emocionais estão enraizados, sabe, em fantasmas do passado que a gente acolhe na vida, que ficam ali, né, acusando os outros e a nós mesmos, a importância de se auto-perdoar e perdoar as outras pessoas. Compulsões podem ser alimentares, sexuais, telas, uma série de coisas que estão afetando a mente das pessoas. Então, olha, gente, é uma revista realmente imperdível. Se eu fosse você, pararia tudo que está fazendo agora e mandaria uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo na sua tela. 12982444449 e peça a sua revista Mente Feliz. Essa revista não tem custo nenhum para você, porque é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Então, não perca tempo, peça agora mesmo essa revista que certamente vai abençoar muito a sua vida, a sua família e, quem sabe, seus amigos, né? Pastor André, falando em problemas emocionais, dificuldades, aqui nós estamos falando de Josué, capítulo 22, em que um problema, uma crise, né, de relacionamento se estabeleceu com o povo de Israel já instalado em Canaã, não é? Dá um pouco de contexto bíblico para a gente sobre essa história. Eu acho que valeria a pena a gente ler 3 versículos aqui que dão esse contexto. Nós estamos aqui em Josué, capítulo 22, versículos 10 a 12. O texto diz assim: vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. Eles ficaram consternados quando ouviram que essas 2 tribos e meia haviam construído um outro altar. Por quê? Qual era o problema disso? É que havia uma prescrição de que o culto deveria ser centralizado. Inclusive, eles se ajuntam em Siló, que é onde estava o tabernáculo, é onde deveria estar o verdadeiro altar. Quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 13, é um texto interessante, Deuteronômio 13, dos versículos 12 a 15, nós encontramos uma informação que dá bastante contexto. Aqui diz: quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores dessa cidade dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente tudo o que nela houver, até os animais. Ou seja, havia um culto central e não era permitido construir outro altar, porque isso seria uma brecha para o paganismo e para a idolatria. O povo, já vacinado por tudo aquilo que havia acontecido com a primeira geração, eles falam: não, nós não vamos permitir que isso aconteça. Mas essa foi a interpretação deles dos fatos. Isso gerou uma crise, né, muito forte. Você mencionou que eles já saíram para a guerra, né? O texto mencionou. Me parece que eles não fizeram os passos que você leu em Deuteronômio, né? Investigar, pesquisar, perguntar. Me parece que o texto aqui em Josué já diz que eles já foram direto já para a guerra sem antes fazer uma pesquisa prévia, né, pastor Jonas? É verdade. E esse é um problema quando a gente está lidando com possíveis conflitos, né? Paulo tem uma fala em Romanos capítulo 10, verso 2, que eu acho bem relevante. Ele diz assim, em Romanos capítulo 10, verso 2: porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Né? Então, o zelo é importante, certamente, né? Mas esse zelo precisa vir acompanhado de entendimento. E eu estou aqui, dentro dessa narrativa, vendo exatamente essa situação. Então, o problema era legítimo. Na verdade, futuramente, a gente vai ver que esse se tornou um problema em Israel, né? Porque
esses altares, né, acabaram se tornando os cultos de adoração, não apenas para Deus, mas para deuses estrangeiros, né, outros deuses. Inclusive, esse sincretismo, né, entre um altar que é usado para adorar a Deus e outros deuses acabou se tornando um grande problema para Israel, né? Inclusive, à luz da teologia de Deuteronômio, os reis, eles eram avaliados com base nisso, né? Esse rei, por exemplo, Asa, foi um rei muito bom, fez grandes coisas, reformas, porém, os altos ele não removeu da terra, né? Ezequias já é louvado porque ele fez todas as reformas, inclusive tirando os altos da terra. Então, isso era um problema legítimo. No Reino do Norte, depois você vai ter o problema do pecado de Jeroboão, que é exatamente a edificação de altares ali na cidade de Dan e Betel, para desviar a adoração, os adoradores da adoração centralizada em Jerusalém. Era um problema religioso e político, né? E depois você vai ter outros reis que vão acrescentar no Reino do Norte ao pecado de Jeroboão a idolatria a outros deuses, né? Lembrando que o pecado de Jeroboão era metaforizar o Deus verdadeiro em bezerros, né? Como se aqueles animais pudessem representar o Deus verdadeiro. E os outros pioraram ainda a situação adorando de fato outros deuses, como o caso de Acabe, né? Então o que a gente está vendo aqui em Josué 22 é uma antecipação de um problema maior. Mas me parece que aqueles que estão com zelo para resolver o problema, não tiveram todo o tato necessário para solucioná-lo, né? É verdade. Eu acho que isso já é uma maneira de evitar problemas. A melhor maneira de lidar com problemas, sempre que possível, é evitar que eles aconteçam, né? E esse é o primeiro ponto. Eu acho que um segundo ponto que a gente poderia mencionar aqui é essa importância do alinhamento. Eles construíram um altar, mas eles podiam muito bem ter conversado sobre essa intenção. Estou com essa ideia aqui, né? O que vocês acham, né? Então, o diálogo, né? O diálogo. A gente está para cá do Rio, né? É difícil a gente ir para lá. Não passaram pela comissão. Exato. Já foram fazendo. Gostei que o pastor Jonatas falou de que o problema, o motivo da briga, né, da confusão, parecia ser legítimo mesmo. Era um zelo em relação a uma iminente idolatria, uma possível idolatria que aconteceria ali. Porém, na igreja local, a gente vê que muitos conflitos parecem surgir de coisas legítimas, mas o grande erro de Israel foi não consultar os seus líderes. E eu vejo aqui uma grande conexão, até cristocêntrica, né? Cristo também ele foi vítima de acusações injustas e de mal-entendidos, e ele foi até julgado por falsos testemunhos daquelas pessoas, mas em sua resposta mansa e humilde, ele revela o caráter de Cristo, né? O caráter de Deus, na verdade, assim como um altar era um memorial da fidelidade a Deus, nós podemos ver que a cruz é o memorial da fidelidade e reconciliação de Deus com os seres humanos. É uma frase aqui no livro Atos dos Apóstolos, 319, diz assim, muitos há que, em vez de esperar com paciência, se apressam em pronunciar juízos precipitados e assim põem em perigo a unidade da igreja, né? A precipitação é sempre um problema, né? Interessante que aqui no versículo 16, agora quando a gente passa assim para o discurso, né, a acusação. Então a gente problematizou aqui, viu o que havia acontecido, mas quando a gente passa para a retórica, ela é uma retórica agressiva, né? A partir do versículo 16, nós lemos assim, assim diz toda a congregação do Senhor. Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não vos bastou a iniquidade de Peor? Lembrando que Finéias foi quem resolveu essa situação e ele é quem vai liderar o grupo aqui. De que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor, e o texto segue. E uma palavra-chave que a gente vê nessa acusação é a palavra rebelar. A gente encontra no versículo 16, no versículo 18, no versículo 19, nós encontramos também no versículo 29, essa é uma palavra-chave. Os habitantes das tribos do lado ocidental do Jordão, viram os seus compatriotas, os seus irmãos do lado leste como rebeldes. Agora, imagina a situação. Você chega com o dedo na cara, apontando e fala assim, você é um rebelde, você está errado. Você está deturpando o culto para Deus. Qual seria a resposta que a gente esperaria da pessoa que está sendo acusada de forma injusta? Isso acontece muito hoje também, né, pastor?
Acontece muito hoje. Olha uma frase interessante aqui, ó, que compacta isso que você acabou de dizer. Julgar sem conhecer é roubar de alguém a chance de mostrar quem realmente ela é. Então, a pessoa muitas vezes é julgada nos bastidores, ela nem sabe daquelas acusações. Isso acontece muito no contexto da igreja. E essa pessoa é rotulada, ela nem tem chance de se defender e de mostrar quem verdadeiramente é, né? A gente está com Israel no seu início, né? E o fantasma do passado, você mencionou o fato lá de Balaão, Baal, Peor ali depois, né? Que foi quando Finés resolveu o problema. Só contextualizando, né? Foi uma certa sensualidade que invadiu o povo por conselho do falso profeta Balaão, e aquilo gerou uma praga, e a praga só foi cessada quando Finés, com seu zelo, não é, tomou uma medida drástica ali. Então, eles sabiam que a desobediência gerava problemas graves com Deus, e eles não queriam isso. Eles citam até o caso de Acã, né? Também aqui, que foi alguém que pegou uma coisa que não deveria e trouxe maldição para o povo. Então, eles têm um zelo muito forte, eles querem resolver o problema, e eles avançam contra esses irmãos deles que estão lá do outro lado. Mas, como vocês disseram muito bem, faltou entender a intenção do coração deles. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes nós erramos no juízo em relação às pessoas porque nós também não damos tempo para elas amadurecerem espiritualmente. A gente espera que as pessoas que têm um grau de fé diferente da nossa pensem exatamente como nós. E Deus não faz essa avaliação. Os israelitas estavam começando ali, eles precisavam voltar para a lei, é claro, mas eles precisavam dar tempo para as pessoas amadurecerem. A meia tribo de Manassés e as outras tribos que estavam ali, além do Jordão, elas não estavam com a intenção de fazer isso que eles estavam sendo acusados. Eles só precisavam de crescer juntos com os seus irmãos, né? E tem um ponto que me chama a atenção aqui no discurso das 9 tribos e meia, no versículo 16, essa fórmula: assim diz toda a congregação. Porque essa é a fórmula do mensageiro. Geralmente é a fórmula que os profetas se dirigem ao povo de Israel. Assim diz o Senhor. Só que aqui não é um profeta que está falando, é a congregação. E o verdadeiro profeta, aquele que se comunica com Deus aqui, que é Josué, não aparece na história. Onde é que estava Josué nessa história? Nós não temos como saber se ele foi negligente ou não. Ele não é mencionado. Ele estava escrevendo o relato, na verdade, né? Profeticamente, antes de acontecer. O ponto é que o representante religioso aqui é Finéias, filho do sacerdote Eleazar, né? Neto de Arão. Ele é o representante. Autoridade para isso, né? Ele tinha autoridade. Mas nós também não vemos menção de ele consultar o Senhor, porque o sacerdote tem acesso ao Senhor, né? O sacerdote, ele tinha o Urim e o Tumim, ele tinha acesso, ele tinha como consultar a palavra do Senhor. Nós não vemos uma menção aqui de que o Senhor foi consultado, não vemos uma menção a Josué, nós vemos uma acusação que é colocada em termos de uma acusação profética, como se fosse uma sentença de Deus. É verdade. Em certo sentido, Finéias era a pessoa ideal para lidar com esse problema, né? Porque ele tinha experiência, né? Tendo em vista o episódio de Números capítulo 25, e era a pessoa, como sacerdote, né? Autoridade espiritual, né? Autoridade espiritual no que diz respeito aos altares. Altares era, entre aspas, o negócio dele. A jurisprudência dele, né? O sacerdote. Então, na resolução dos problemas, é importante nós contarmos, né, com uma liderança experiente e que tenha conhecimento, né? Claro que ele acabou falhando nesse ponto aqui, porque eles poderiam primeiro ter simplesmente perguntado por que vocês construíram um altar? Qual a intenção de vocês? Qual a intenção de vocês? Essa seria a maneira mais fácil de resolver o problema, mas eles já foram afirmando categoricamente. Não apenas isso, né? Eles se distanciaram deles, do ponto de vista da identidade, porque o capítulo começa chamando essas tribos de Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Mas à medida que o capítulo vai avançando, eles são os filhos de Rubens, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, que estão em contraposição aos filhos de Israel. Ou seja, uma outra identidade nacional. É uma outra identidade. Uma divisão clara aí. Houve uma divisão clara, né? Sem uma pergunta simples que poderia resolver esse problema
de maneira muito mais rápida. E eles ligaram a situação atual a traumas do passado. Então, isso foi um problema. A lembrança do passado impediu um julgamento equilibrado, coerente, né? E eu vejo uma conexão cristocêntrica aqui também. O verdadeiro sumo sacerdote, no caso Cristo, ele intercede não com a lança de Finés, mas com o seu próprio sangue, né? Ele não vem para destruir, mas para reconciliar. Conforme diz Hebreus 7:25, né? Cristo, ele reconcilia todos a si mesmo, né? Então o zelo de Finés preservou temporariamente Israel, de certa forma, mas o zelo de Cristo nos preserva eternamente, né? E um acerto no passado não significa que ele vai ser o mesmo no futuro. Então Finés acertou no caso de Peor. Ele precisava fazer o que ele fez com a sua lança, mas agora não era o momento da lança. Agora era o momento de usar a sabedoria, né? De usar a unidade, de perguntar, de descobrir as intenções. Muito legal isso, né? Não projetemos também nossos medos e até vitórias do passado exatamente para o presente, porque nem sempre há uma correspondência. Não é o mesmo problema que está sendo tratado. E a experiência, ela é importante para isso, né? Isso. O uso de precedentes históricos era comum em disputas no antigo Oriente Próximo. E um caso anterior servia até como base de julgamento para casos atuais. Eles pegavam essa base aí, né? E pegaram ao pé da letra, né? Então é importante fazer sempre as correspondências, ter experiência. E é o Espírito Santo, né, que ajuda as pessoas a entender exatamente, com discernimento, o tempo que estão vivendo e a forma correta de lidar com as pessoas. Então, em seus problemas aí na sua família, não é, na sua igreja, não é? Tenha sempre o olhar do amor antecipado, porque isso vai ajudar você a tirar os preconceitos e enxergar, às vezes, as intenções positivas que estão no coração das pessoas. Não significa que você vai dizer que o que está errado está certo. Não, mas entender as intenções ajuda as pessoas até melhorarem seus problemas. Vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o terceiro bloco desse programa especial em que estamos estudando sobre a unidade no povo de Deus. E eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança, né, que envia seus recursos para a Rede Novo Tempo. E a Novo Tempo é um milagre de Deus, né? Mantida exclusivamente com doações de pessoas fiéis que enviam recursos para cá para que o Evangelho continue sendo pregado. Muito obrigado por você ser Anjo da Esperança. Se você ainda não é, faça parte também dessa corrente do bem. Manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela e aí a nossa equipe vai atender você com muito carinho, apontando os caminhos para que você se torne também um anjo da esperança. Pastor Nilson, o problema está grave ali, numa acusação séria, né? O povo está sendo acusado de ser rebelde, né? As 2,5 tribos além do Jordão, sim, porque edificaram um altar porque queriam adorar a Deus e isso foi bem mal interpretado. Mas depois da acusação severa que receberam, né, violenta, inclusive agressiva, né, eles tiveram uma resposta que ajudou a começar a resolver o problema, né? Responderam com sabedoria, né? Provérbios 15:1 vai dizer que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, vale a pena até ler o texto de Josué 22, verso 28, diz assim, ó, por isso dissemos, se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos, vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele, construindo um altar para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios que não sejam o altar do Senhor, o nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Ou seja, aqui em Josué capítulo 22, as tribos do leste acusadas de apostasia, eles não reagiram com agressividade, com fúria, com ira, mas deram uma resposta calma fundamentada no temor do Senhor, conforme nós lemos. Então a defesa começa com 3 nomes para Deus aqui, né? El, que é o poderoso, Elohim, que é Deus, e Yahvé, o Senhor, repetidos com força cada vez mais crescente, né? E essa confissão demonstra que sua lealdade não estava sendo desviada, mas estava sendo reafirmada. Então, outro ponto é que esse episódio mostra o poder de uma resposta mansa, branda, em meio às acusações sérias. Isso resolve muitos dos conflitos que a gente tem muitas vezes na igreja hoje. Então, se a pessoa te fizer uma acusação grave e você é inocente em relação a isso, responda com calma, com prudência, defenda a sua posição, mas não agrida, né? Porque se você reagir no mesmo tom que está vindo de lá,
aí o problema se torna insolúvel, porque vira uma espiral de acusações, né? Eu traria uma situação bem rapidinho, que se alguém faz uma acusação grave, está sendo acusado e você é inocente, pegando o gancho, você não precisa se explicar, porque os seus amigos, você não precisa se explicar para os seus amigos, eles já conhecem você. E os seus inimigos não acreditariam em você. Então, a maneira mais prudente é, às vezes, ficar na sua e, não, a oportunidade correta é apresentar um contexto, quem sabe. O interessante nessa passagem que você leu, né, pastor Nilson, aqui, o objetivo daquelas 2,5 tribos não era construir um altar concorrente para oferecer holocaustos, para oferecer sacrifícios, era para ser um memorial. E o interessante é que esse altar é construído do lado das tribos do oeste e não do leste. Era um memorial para que quando os vossos filhos ou novas gerações venham e falam, olha, vocês não adoram o Deus de Israel, eles apontem para aquele altar e falam, tá vendo esse altar que ele é uma cópia daquele que está lá em Siló? É para vocês se lembrarem que nós fizemos isso, para que vocês sempre saibam que nós estamos com vocês, que nós somos servos do Senhor. E esse altar aqui é para ser um memorial, e não um altar para ser usado de fato. E essa resposta, teologicamente, é satisfatória para os líderes da congregação e para Finéias, o sacerdote. Falou, bom, se não há sacrifício, não é um altar concorrente. Finéias já guardou a lança nessa hora, né? Eles não estão apostatados, eles simplesmente, ao contrário disso, foi por zelo também que eles fizeram, para que num futuro ninguém questionasse o compromisso deles com o culto centralizado. O mal-entendido foi desfeito e a guerra civil evitada, né? Isso relembra a gente a importância do uso sábio das palavras, né? Inclusive a lição dessa semana tem como texto, né, para memorizar, o texto-chave, um provérbio, né? Falando sobre como a resposta adequada, né, desvia o furor. E realmente, no livro de Provérbios, a gente percebe de uma maneira muito nítida quanto o bom discurso, o uso adequado das palavras, ele é valorizado, né? O sábio, em Provérbios, ele tem 2 características principais no que diz respeito ao uso das palavras. Primeiro, ele é contido, né? O sábio, ele mais ouve do que fala, né? Mesmo quando ele é insultado, ele às vezes se cala, né? Então, essa é a primeira característica. Em contraposição, o tolo em Provérbios, ele está sempre falando, mesmo quando não tem o que dizer, né? Essa é uma característica interessante. E em certo ponto a gente vê que eles também foram contidos no uso das palavras aqui, né? Mas a segunda característica do uso das palavras do sábio, com o sábio, é que as palavras do sábio produzem vida, né? Elas são comparadas como a árvore da vida, né? Em Provérbios, capítulo 15, verso 4, né? A gentileza de língua, literalmente falando, né? É uma árvore da vida, né? É uma fonte de vida, é outra metáfora que aparece lá. Então, nossas palavras devem ser realmente usadas com sabedoria, né? E ao fazer isso, nós vamos estar produzindo, não brigas, né? Mas vidas, né? E restaurando a vida das pessoas. Eu acho que a gente acabou de ouvir aqui uma antecipação de uma coisa muito boa que vai vir pela frente, né? Não sei se eu posso falar, né, pastor Jonas? O pastor Jonas está escrevendo um guia de estudos, né? E eu quero que você volte aqui, viu, pastor Jonas? Quando esse guia de estudos estiver pronto, ele vai se unir a outros autores brasileiros que já escreveram guias de estudos, né? E é sobre o livro de Provérbios, né? Que é um livro profundo e sábio, que Deus te dê sabedoria, né, para escrever e abençoar a igreja mundialmente, né, com esse material. Nesse contexto de palavra branda, né, e respostas brandas que desviam o furor, nós vemos Cristo como o maior exemplo, né? Ele resgata esse contexto de resposta branda, mansa, diante de acusações injustas, né, como 1 Pedro 2:23 vai deixar claro. Ele não revidou quando foi insultado, né? Ele entregou-se àquele que Pedro, ele entrega-se àquele que julga com justiça, que é Deus. E Cristo, ele entendia que ser um exemplo era algo que ia desencadear uma reação em cadeia em todos os seus discípulos, em todas as eras, né? Então, o altar das tribos ali, leste apontava para a fidelidade do Senhor e a cruz aponta para Deus, né? Que é aquele que restaura a humanidade. Sabe, pensando no exemplo de Jesus, tem um exemplo para mim que é muito emblemático, que é o caso da mulher adúltera. Sim. Ela já estava ali completamente vulnerável
acabada, destruída. Se Jesus tivesse chegado ali, pisado nesse falar, é isso mesmo que acontece com uma pecadora, qual teria sido o destino daquela mulher? Mas Jesus, com uma palavra sábia naquele momento, ele diz, olha, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Às vezes o que as pessoas precisam, as pessoas que no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na igreja mesmo, o que as pessoas precisam é de uma palavra de conforto. Uma palavra, as pessoas já estão acostumadas a receberem sempre um tratamento hostil. Quando você oferece um tratamento diferenciado, aquilo pode ser um bálsamo para curar uma ferida, pode ser um lenitivo para uma úlcera que está, uma úlcera emocional, né, que está aberta. Ali tem um texto de Ellen White no Patriarcas e Profetas, na página 454, que ela diz algo bem interessante. Ela diz assim: nunca ninguém foi recuperado de uma situação errada com censura e acusação. Pelo contrário, dessa forma muitos são levados a se afastar ainda mais do caminho certo e a endurecer o coração contra a convicção. Então, se uma pessoa que está num caminho, a gente sabe que não é um bom caminho, será que a melhor estratégia é chegar e falar assim, olha, você vai para o inferno. Se você continuar desse jeito, bebendo, você vai morrer. Será que essa é a melhor palavra que nós poderíamos oferecer para essa pessoa? Às vezes pode fechar o coração, né, da pessoa, essa palavra aí, né? Essa história também me lembra de outra história, né? E essa é a beleza da Bíblia, né? Como as histórias vão fazendo, a gente vai fazendo conexões entre elas, que é a história de Abigail, né? Que era a esposa de Nabal. Que é tolo, né? Nabal é tolo. Exatamente. E 1 Samuel capítulo 25. E esse Nabal, que é tolo, ele usa as palavras de uma maneira completamente tola, né? E fala besteiras, distrata, né, os servos de Davi. E Davi está vindo também para a guerra. Ele vem preparado para matar todo mundo, né? E Abigail tem a iniciativa, proativamente, ela age, né? E usa muito sabiamente as palavras, né? E consegue desviar uma situação que poderia terminar em tragédia. No fim, Nabal morre, né? Aqui eu acho que é uma lição para Davi também, que ele precisa, no uso de como nós usamos as palavras, a gente precisa lembrar que Deus é o nosso juiz, né? A gente fica, às vezes, com essa tentativa de fazer justiça com as nossas próprias mãos, né? Através das palavras que nesse contexto se tornam armas, né? Mas no fim das contas, Deus vai cuidar de tudo. Né? Claro. Como esses conselhos são importantes para as famílias, né? Às vezes os conflitos nascem ali dentro de casa, né? Por falta de compreensão mesmo, não é? Por falta de amor prático, né? Então é importante, né? Olha, usar palavras, como você disse, né? Palavras com doçura, né? Às vezes isso pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, sabe? Não falemos de forma automática, né? Não prejulguemos as pessoas e para falar a gente precisa pensar muito antes, né? O que essa pessoa realmente está falando? Qual é a origem desse pensamento dela? O que eu posso fazer para amenizar esse problema? Uma palavra dura, ela vai intensificar aquele problema, né? Mas uma palavra bem pensada, do jeito certo, pode mudar a vida de uma pessoa e vamos usar com sabedoria. Falando de palavras que desmontam, né, que desarmam, eu lembro de uma história de um amigo meu, nós estávamos vendendo livros, comportagem, né, vendendo livros na época de estudante no Rio de Janeiro, e ele visitou uma casa e bateu numa porta, e esse senhor estava num dia muito mal, e ele veio xingando, assim, falando todo tipo de palavrão para cima do colportor, né, desse estudante, e ele veio gritando, e todo mundo na rua parou, ficou assim assustado, e esse colportor simplesmente disse assim, esse homem perguntou, quem que te mandou aqui? Ele disse, olha, eu vim aqui em nome do doutor Emanuel. Aí ele já amansou, acalmou, disse, quem é doutor Emanuel? Ele disse, Emanuel é Deus conosco, e ele me enviou aqui. Ele conseguiu entrar na casa do homem, conseguiu deixar a literatura para ele. E ainda vendeu pro Bravão, né? Mudou totalmente o cenário, desarmou, né? Desmontou. É isso, é muito importante, né? Eu me lembro aqui da carta de 1 Coríntios, né? Nós vemos claramente é uma igreja bem dividida, né? O apóstolo Paulo até menciona, né? Os de Pedro, os de Apolo, os de Cristo, os de Paulo, né? E aquilo estava causando vários problemas ali. E no centro dessa carta, né? No coração dela, a gente encontra o capítulo 13, né? Que fala sobre o amor como o dom supremo a ser buscado. E isso nos ajuda a entender que a resolução dos conflitos passa pela busca ao amor, que foi bem o que Josué falou no capítulo
22 aí, né? Anterior ao que nós estamos discutindo aqui, ele diz, amem ao Senhor. Quando nós amamos a Deus, nós sabemos como tratar as pessoas. O ponto que eu acho interessante nessa história também é a fé de Israel como um fator integrador, algo que mantém a unidade das tribos. Então, seja o altar como um memorial ou o altar de sacrifício, ambos tinham um objetivo, que era de manter a fé das tribos de Israel. E a gente pode pensar na realidade da igreja, que a igreja é muito diversa. Há pessoas de todos os tipos, pessoas com personalidades diferentes, mas é possível ter uma unidade num contexto de diversidade. Claro. Então, mesmo pessoas diferentes, com diferentes características, diferentes personalidades, diferentes origens, mas por meio da fé, elas podem vir a ser uma. É isso. Esse é Um corpo. o padrão unificador, né? Pois não, Dilson? Eu penso que trazer um texto aqui, ó, a mansidão de Cristo manifesta-se em meio a provocações e perseguições. Aquele que possui o Espírito de Cristo manterá o coração cheio de paz, mesmo quando injustamente acusado. O maior discurso de Cristo aqui. Amém. Muito obrigado por essa declaração tão importante, né? Vivemos em tempos bastante hostis, de muita divisão, muita separação nas famílias, na igreja, na sociedade, no trabalho, enfim, na escola. É tempo de unidade. A unidade em Cristo, em sua palavra, em sua mensagem. É tempo de a gente permitir que o Espírito Santo também nos use para sermos fatores de unidade, não de separação entre as pessoas. Não significa aceitar o que está errado, mas significa ter condições de abrir a porta do coração das pessoas com palavras de sabedoria e de amor para levar as pessoas ao conhecimento da verdadeira mensagem de Cristo. Sabe, a verdadeira unidade em Cristo está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até semana que vem.